Agora na Interativa, se liga com Matheus Ribeiro. Interativa. Bom dia, senhoras e senhores. Não é o Matheus Ribeiro. É uma Ribeiro, mas não é o Matheus. É a TT, né? Hoje, excepcionalmente nesse sábado, o Matheus tá resolvendo uns negocinhos e estamos nós aqui, né? Sem o nosso Matheus, mas não tem problema porque ele tá ouvindo. Ele vai ficar mandando mensagem, MT. Eu sei disso, Rimene. Ele vai ficar mandando mensagem aqui, a gente sabe disso. Então, hoje, comigo, TT Ribeiro, Rimene Amaral e Maria Tereza, nossa querida MT. Como é que vocês estão, amores? Que saudade. Bom dia para vocês. Eu estava deixando a vaga para a MT falar, né? Ladies first. Estamos bem, né? Depois de uma semana quente, Nova Veneza está um calor danado, a semana inteira foi quente. Brasília, quente nas cidades do interior, onde existe propina para todos os lados, quente por todos os lados, mas é bom estar assim porque a gente pensa logo mais tarde pode refrescar. A gente também está no outono, né? Daqui a pouco é inverno, quem sabe esse friozinho já não chega para dar uma alegria, para a gente poder tomar um vinhozinho a mais e dar aquela aquecida. Bom dia para vocês. Nossa, eu digo bom dia para todos e vou dizer para vocês que eu tô achando muita graça de uma coisa, tá? O quê? Como o Matheus não podia participar, então, assim, houve uma troca intensa de mensagens e de criação de pauta e etc, etc, etc. Eu vou dizer para vocês como é que eu tô me sentindo, tá? Vocês se lembram quando a gente fazia... Como é que chama agora? Eu não sei. Eu fazia o primário. Vocês se lembram? Ensino primário, fundamental. Continua chamando primário. Não. Ensino fundamental. É. MT, chega pro ladinho. Vamos centralizar mais na tela. Eu me lembrei quando eu fazia terceiro, quarto ano primário, tá certo? Isso. E... Caiu. Não inventa muito não, TT. Comigo não dá para inventar muito, você não sabe disso. Mas pronto, tá linda agora. Aí então, voltando ao meu raciocínio. Tá? Ao ensino primário. Eu me lembrei de quando eu fazia terceira, quarta, quinta série primária. Eu não fiz quarta série, eu passei de terceiro para o quinto. E a professora saía da classe por alguma razão e a gente aproveitava para jogar papelzinho, assim, bolava papelzinho, jogava um no outro, era aquela baderna, a gente saía correndo pela classe, entendeu? Eu estou me sentindo assim. Não que eu despreze a sua chefia, TT, muito pelo contrário, tá? Não que eu não tenha assim, reconhecimento pela sua autoridade, entendeu? Mas, assim, eu não olhei a pauta. Desculpa, Sabrina, sabe? Não é problema meu. Eu não olhei a pauta e eu tô me sentindo, assim, com uns 10 anos de idade, pronto para jogar papelzinho embolado nas 6, entendeu? E vamos que vamos. Sabe? Aí a professora fala assim, gente, vocês leram o texto que era para hoje? É a MT. Sim! Exatamente isso, TT. Não, MT, mas como você é uma pessoa que lê tanto, tem certeza que você não vai ter dificuldade nenhuma, porque a pauta está muito leve, está muito bacana. Eu acho interessante, porque assim, eu vou trazer um primeiro assunto aqui, que eu tenho certeza que você tem um excelente ponto de vista para ele, né? Essa semana a gente começou... inclusive, eu preciso dizer, né? Preciso chamar você para participar com a gente. Eu estava no ar, aí agora vem o Se Liga, apresentei o Falando Sério, aí agora vem o Se Liga, você pode continuar mandando sua mensagem, 9967-4980, estou aqui diretamente da minha House Dance, e aí, é claro, a sua participação é muito importante. Hoje, 26 de março de 2022, e aí eu quero saber de vocês, Rimene e MT, a gente comemorou nessa semana o Dia Mundial da Água, né? O dia 22 de março. E aí, essa época, né? Essa data, ela foi preconizada pela Organização das Nações Unidas para a educação, ciência e cultura, é bem na questão da quinta série do primário, viu, o MT? E também a Unesco, justamente para a gente parar para pensar sobre como nós usamos essa reserva extremamente importante que é a água. E aí, todas as vezes que eu fico olhando aqui como a gente usa a água aqui em casa, eu sou a doida do desliga a torneira. Cada um aqui tem um copo para escovar os dentes, né? Então, aí eu ensino as crianças, um copo cheio d'água, dá para você escovar os dentes, enxaguar a boca e lavar a escova. Pelo amor de Deus, vai sair a água tratada.
E nessa semana também saiu um ranking no G1 falando das capitais que têm saneamento básico, né? As top alguma coisa de saneamento básico. Goiânia e Anápolis estão ali naquele ranking. Mas para pensar o tanto de cidades e de pessoas que não têm a água encanada chegando na sua casa. E nesse Dia Mundial da Água, muito se falou de saneamento, muito se falou de como a gente está tratando a água, muito se falou da questão da reciclagem, da utilização consciente, do reuso da água, e aí eu já vou jogar para você, Rimene, ou então para você, MT. Qual a importância desse tipo de conscientização? Até porque essa data, eu vou até olhar aqui na minha colinha, ela já tem um tempo que a gente comemora o Dia Mundial da Água. Só que, gente, eu ainda acredito que tem muita coisa para melhorar. Muita coisa para melhorar. O nosso corpo é composto, na maioria dele, por água. A gente precisa dela. E se a água continuar nesse nível de contaminação que a gente está vendo, a gente não vai ter água para beber. Consequentemente, a gente não vai ter água para plantar e para comer. Consequentemente, a vida acaba. E esse dia 22 serviu para a gente trazer esse tipo de conscientização. E eu estou trazendo para o sábado, é claro, hoje é 26, mas a gente ainda está na semana, não tem problema nenhum. E aí? Eu acho que existem dois grandes problemas do Brasil, né? Um é o planejamento, o outro é a fiscalização desse planejamento. Fala-se muito, né, em a gente economizar água, organizar água, não poluir os mananciais, aquela coisa toda. Mas, de verdade, cadê um planejamento bem feito entre municípios, estados, União, um conjunto de tarefas para que a água seja mantida? E a gente nota isso, todo ano a gente fala. Daqui a pouco chega o mês de agosto e setembro, a gente vai falar da vazão do Meia Ponte, que está baixo de novo, a gente fala isso todo ano. A vazão não está dando conta, vai ter que fazer rodízio de água, né? Tem cidades, Brasil afora, até eu estava vendo ontem que existem cidades no sudoeste e no sul do país, sudeste e sul do país, que já estão passando por algum tipo de racionamento já há algum tempo. As chuvas mudaram de lugar, elas estão um pouco mais à frente. Está chovendo mais aonde já chovia e chovendo menos aonde já não chovia. Então o regime de chuvas já começa também a ser prejudicado. Se os mananciais também forem prejudicados, aí a coisa vai entornar. Agora, falta demais, e isso o Brasil é campeão, de falta de planejamento. E depois que se tem um planejamento, a falta da fiscalização para fazer com que aquele planejamento seja cumprido como uma meta estabelecida para um certo tempo. Isso é uma grande preocupação. Levando em consideração que hoje o meio ambiente é renegado a segunda opção pela União, a gente tem uma preocupação maior e uma responsabilidade maior também em fazer a nossa parte. Seja ela, como você mesmo falou, Tetê, em casa, de desligar uma torneira, de usar menos água para escovar os dentes, tudo isso é importante. E aí alguém vai e fala assim, mas isso aí é só para mim? Não, é para todo mundo, é para ajudar. Eu me lembro no início da década de 90, que eu li um texto e falava-se que em breve, não se falava o tempo, mas que em breve haveria guerra pela água, como foi em 1973 na Guerra do Yom Kippur por causa do petróleo. E a gente imaginava, isso não vai acontecer tão cedo. A gente já vê muitas cidades brasileiras passar por um desabastecimento incrível. A gente já vê países que passam por desabastecimento de água durante muito tempo. A gente sabe de locais, porque quem vai atrás e fica atento a isso, a gente pode ler e conhece, de cidades cujos mananciais estão todos poluídos e não servem para mais nada, como é o caso do rio Ganges, na Índia, que carrega milhões de detritos, de corpos que são jogados no rio. Então tudo isso é levado em consideração quando a gente pensa na água do planeta, porque a gente vive num planeta único, é um planeta só, né? Não tem uma divisão do rio que passa na minha casa, ele vai desaguar no mar do mesmo jeito. Todos os rios correm para o mar, não é assim que se diz? Então é uma conscientização de cada um em função de um todo, e eu espero que os nossos governantes, a partir de colocar a mão na consciência, comecem a fazer planejamentos e fiscalizar esses planejamentos para que eles sejam cumpridos em metas e a gente possa, quem sabe, ter pelo menos a estagnação da poluição dos mananciais. Pelo menos isso, que não aumente durante um tempo. Vamos torcer para isso. MT. Bom, eu sou de uma geração que não tinha a menor preocupação com água, né? Água era uma coisa... Eu tenho 67 anos. Água era uma coisa completamente abundante, ninguém se preocupava com isso.
eu tive muita dificuldade, mas realmente muita, para conseguir entender que a gente precisava economizar água. Então, por exemplo, até hoje, eu digo para vocês que quando eu vou escovar os dentes, eu, eu tenho que fechar a torneira. Eu tenho que me lembrar de fechar a torneira. Eu me lembro, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que pensar nisso, não é automático em mim. Por outro lado, também tem toda essa questão de eu brigo com luz acesa, assim, eu brigo com meus netos, porque eu moro sozinho, eu não brigo comigo mesmo, né? Mas quando eles estão aqui, eu brigo com eles. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz e tal. Sim, existe. A humanidade precisa se conscientizar disso, com certeza. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Se vocês me permitirem dar uma pequena emendada aqui. Esses dias, eu assisti um depoimento muito emocionado de um rapaz ucraniano que estava indo para o front. Era um depoimento emocionado, assim, eu me emocionei. Eu sou uma pessoa que dificilmente se emociona. E eu me emocionei com o tom de voz, com o olhar, com o rosto dele. E aí eu fiquei pensando, né, assim, no amor dele pelo país. Eu não estou falando de nacionalismo, não, porque nacionalismo é uma porcaria. Mas eu estou falando do amor dele pelo país, né, dele se reconhecer, sabe, como parte de uma tribo, vamos chamar assim, que fala a mesma língua, né, e a língua é extremamente significativa dos sentimentos de um povo, né? Ele fazer parte de uma mesma cultura, ele ter a mesma memória, de uma mesma ancestralidade, sabe, que produz os heróis que forjam o caráter, né? Entendeu? Que servem como exemplo. Eu fiquei pensando nisso. Ok. Aí no outro dia, eu trabalhei o dia inteiro, cheguei, liguei a televisão, porque eu normalmente assisto o jornal das 8 da Globo News. Liguei a televisão. E aí tava aquele escândalo do MEC. Aquele escândalo do MEC. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos na Idade Média. O Brasil está na Idade Média. O Brasil é um país que perdeu o trem da história. Entendeu? Eu fiquei pensando assim, nossa, se eu fosse mais nova eu ia embora. Entendeu? Porque, nossa, entendeu? O que me veio na cabeça foi o último a sair. Apagar a luz, mas não precisa fechar a porta não, porque não tem mais nada para ser roubado de nós. Nossa dignidade, inclusive, já foi embora há muito tempo. Então, assim, nós não temos consciência de nada. Esse país não tem consciência de nada. O Brasil não tem consciência. O Brasil não tem consciência da desigualdade social. O Brasil não tem consciência de nada. Qual é a nossa simbologia como povo? Carnaval? Qual é a nossa simbologia como povo? Futebol? O futebol já era. Não tem mais isso, não. Carnaval também, né, meu bem? Então, qual é, sabe, qual é o nosso ancestral que nós admiramos, assim, para quem nós tiramos, que nos serve de exemplo? Eu tive a visão, assim, comparando com aquele rapaz emocionadíssimo falando do país dele, da defesa dos contornos geográficos do país dele. Eu pensei em quantas coisas estavam contidas nesse contorno geográfico. E me veio um dos maiores desânimos que eu já tive com esse país. 100 milhões de pessoas não têm saneamento básico no Brasil. 100 milhões de pessoas. Eu acho que nós já perdemos o trem da história. Entendeu? Eu já tô, sabe? E a gente está numa sinceramente, época... É nessa época que a gente tem que pensar agora, MT. A gente está chegando numa época eleitoral. Será que agora não vai? TT. TT, nós estamos disputando o antiquíssimo com o velhíssimo, TT.
Não, pela Ah, madrugada. meu Deus do Nós não, céu. nós não conseguimos É. produzir uma terceira via, TT. Nós não conseguimos produzir uma terceira via. Vai disputar a Idade Média com qual idade? Entendeu? Nós não Mas, de conseguimos, certa porque forma, eu entendo, eu entendo. Eu entendo. Mas, de certa forma, eu acredito, mesmo que a gente não consiga fazer lá no topo, fazer uma mudança, e até então a gente não está vendo uma terceira via que seja interessante, mas eu acredito que deve haver uma renovação, de repente, entre os deputados e deputadas, os federais, os estaduais, senadores. Eu acredito nisso. Aliás, vocês estão vendo, vocês viram nessa semana Anitta, GK, Mark Ruffalo, aquele lindo, maravilhoso, né? O tanto de artistas que estão se mobilizando para os jovens fazerem seus títulos de eleitor. O prazo vai até dia 4 de abril, né? Eu estou achando interessante esse movimento. Não sei se você viu, MT e Rimene. Quem sabe? Até porque Vi. 7% dos votos, gente, 7% dos votos é muita coisa. Vai que. E o que eu acho é o seguinte, eu sou mais esperançoso do que Maria Tereza. Eu conheço Maria Tereza e sei dessa visão um pouco apocalíptica que ela tem da situação. Realmente, a situação não é brinquedo. Eu acho que a gente já ultrapassou as margens do tolerável. A gente já ultrapassou isso. Tem Agora, isso. existe essa esperança de colocar os jovens para poder tentar formar uma nova, entre aspas, juventude, vamos dizer assim, mas que tenha uma consciência política, uma consciência ecológica, uma consciência de classe, uma consciência de cultura e de visão do ambiente em que vive, de uma forma diferente. Isso volta novamente àquela história, né? Não adianta você querer que o jovem faça isso se o jovem não viver isso em casa ou na escola, se ele não for o multiplicador dessas ideias. E aí é que a gente começa a imaginar como é que isso deve ser colocado dentro de uma escola, ou como ele deve, essa criança, esse jovem, esse adolescente, como é que ele deve receber essa informação dentro de casa dos pais? Será que os pais tiveram essa mesma intenção? Ou esse jovem é que vai ser a mudança dessa família? Cada um tem que fazer a sua parte, não adianta. É ano eleitoral e eu sempre falo, daqui a pouco eu começo a campanha nas redes sociais também. Procure saber quem foi que você votou da última vez, se ele foi eleito, o que ele fez. Procure saber quais são as propostas do seu candidato, se está de acordo com aquilo que você acha que é o correto. Procure saber se ele realmente tem uma ficha limpa. Procure saber se ele defende aquilo que você também defende. É isso que a gente tem que fazer. E, acima de tudo, cobrar. Cobrar daquela pessoa que você ajudou a eleger, que vai fazer e criar políticas públicas ou criar leis que vai representar você, a sua vontade. É isso que a gente não pode esquecer. Eu tento fazer a minha parte. Eu cuido, eu cobro, eu procuro saber em quem eu vou votar e por que eu vou votar. Agora, se todo mundo começar a fazer isso, a começar desses 7%, acredito que de grão em grão a gente pode chegar lá. Eu acho. MT 1 minuto Sinceramente, e Rimene, 47, arrasa. sinceramente, nós já perdemos o trem da história, Rimene. Nós vamos ser para sempre um país eco do terceiro mundo. Nós perdemos o trem da história, Rimene. Nós, essa Nós geração, perdemos. mas as gerações que vêm podem mudar isso. Ai, Matheus. vamos colocar, Matheus, vamos ó. colocar. Não, essa utopia que você disse agora é uma utopia. Nós estamos dizendo isso desde 1988, o Rimene. Sim, Eu estou concordo dizendo com isso desde você. Sim, é verdade. 1988. Mas nós temos jovens hoje com a cabeça muito melhor do que a gente tinha em 1988 ou que outras pessoas tinham. Hoje existem Rimene, tecnologias que mostram o avanço, que mostram estudos que mostram uma diferenciação de cabeça das pessoas também, de influenciar outras pessoas. Eu acho que isso ainda, para o futuro, isso ainda é possível. A gente eu vai quero ter que falar fazer um na volta, porque intervalo nós estamos. na hora. Estamos Exatamente. no clímax do negócio. A gente vai voltar com a MT para falar sobre isso. Vamos fazer um rápido intervalo aqui. Para você que ligou agora na InTV, cadê o Matheus? Pois é, Matheus está num compromisso muito importante e hoje estamos aqui eu, Rimene e MT. Participa aqui com a gente, 9967-4980, intervalo, e a gente já volta com essa segunda parte. E
e o debate acalorado que tá bom demais. Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga. Interativa com Matheus Ribeiro. Estamos de volta com o Se Liga de hoje. Matheus teve um compromisso, mas ele conta tudo para você. Aliás, ele tá colocando tudo nas redes sociais dele. Segue ele lá, Matheus Ribeiro. Eu vou olhar aqui a cola, porque eu esqueci o Instagram. Mas segue lá o primo, mas não tem problema, porque o Se Liga continua mesmo assim. Então, eu, Rimene e MT aqui, estávamos num debate massa. MT, palavra está com você. Por favor, a sua tréplica. Esses dias eu fiz uma descrição no meu Instagram de tudo que eu já vivi, tá? Eu quero que vocês se lembrem que a televisão surgiu. Eu já tinha, sei lá, o quê? 6, 7 anos. Eu vi tudo, né, assim, dessa fase, surgimento. Eu vi tudo, ok. Gente, isso é quase uma Eu Hebe ainda Camargo do acho. Se Liga, né, MT? Enciclopédia. Sou quase uma Hebe Camargo, gracinha. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, tá? Nessa descrição que eu fiz no meu Instagram, eu incluí que eu vi a Bossa Nova, tá? E eu não incluí isso à toa, não. A arte é uma grande expressão do seu povo, tá? Eu que vi a Bossa Nova, tá? Estou tendo que ouvir agora músicas, eu não ouço, é evidente, né? O que nós estamos ouvindo agora? O que nós estamos ouvindo agora? Quero nem parafrasear. Gente, eu tenho netos de 15 anos e de 18 anos, que são até Eu ligados. sigo ouvindo MPB e Bossa Nova, eu sigo ouvindo. Tá, ok, mas quando eu ouço o que esses meninos estão ouvindo, eu me assusto. Porque a arte no Brasil regrediu, gente. A música no Brasil andou para trás. Tá tudo bem. Eu detesto o sertanejo, detesto isso, detesto aquilo, tudo bem. Mas não é essa a questão. Verifiquem a harmonia, o ritmo, se ele empobreceu ou se ele andou para frente. Principalmente a poesia, né, MT? Empobreceu, Rimene. Empobreceu, Rimene. Então, essa utopia da qual você falou, sabe, de pessoas conscientes e etc, etc, etc. Rimene, é utopia? Porque, na verdade, o que nós vivemos é uma distopia. Mas eu acho que ainda é cíclico, MT. Eu acho que ainda a coisa volta. Eu acho que ainda há a esperança de volta e eu prefiro imaginar e pensar assim. Porque se eu perder a esperança de que o mundo possa ser melhor de alguma forma daqui a um tempo, eu vou viver para quê? Não é mesmo? E aí, vocês estão falando uma coisa, vocês leram O Príncipe do Maquiavel, né? Maquiavel, eu não vou lembrar exatamente tudo que fala, mas assim, eu vou lembrar da ideia, porque Maquiavel, ele fala o seguinte, que o caos, ele sempre... o caos e a ordem estão assim, ó, o tempo todo. Quer dizer, quando vem a cíclico, ordem... é como a história. Exato, então quando vem a ordem, o caos ameaça, depois o caos se instala, a ordem vem. Então, assim, eu não vou lembrar exatamente todas as falas, mas eu achei tão interessante essa questão das ideias, né? E através do caos é que você traz uma ordem um pouquinho melhor que a ordem anterior, de acordo com algumas situações. Mas para que isso seja melhor, já que o homem é mau por natureza, você precisa de coisas básicas. E uma das coisas básicas que o Maquiavel elenca no Príncipe é educação. Né? Então, pelo Maquiavel, de acordo com o Maquiavel, a educação é uma das formas que você pode transformar isso, porque em tempos de caos, a ordem vem, ela vai chegar em algum momento. Só que um dos pilares, e eu não vou lembrar os outros agora assim de cor, mas ele coloca outros, mas o principal, é claro que eu foquei nele, né, ali na pedagogia, e depois eu reli faz um tempo, é a educação. Né? E hoje, de repente, MT, a gente tem a educação hoje, não só dentro da sala de aula, é óbvio que a gente tem canal de Instagram, a gente tem algumas redes sociais que colocam um monte de coisas que não são legais, fake news, aquela coisa toda, mas nós temos hoje uma possibilidade de disseminação de informação muito bacana. E essa galerinha já está de olho.
Então, eu, como professor, eu meio que vou pegar um cadinho da fala do Rimene, porque se eu não acreditar nesse poder transformador da educação, e claro, numa semana em que você mesmo colocou que nós vimos aquele absurdo, né, que foi relatado de destinação de verbas para amigos de pastores, e um pastor ali Vamos fazendo falar aquele negócio, rasgado, né? aquela propina sem vergonha, é até complicado a gente falar isso, mas não são eles. Tudo bem que a gente precisa, sim, a gente precisa muito que esse sistema que está ali sendo capitaneado pelo MEC funcione. A gente precisa muito que isso aconteça de uma forma que, no mínimo, respeite a lei, porque nós temos leis que regem esse sistema educacional, que foi desrespeitado. E eu quero saber onde é que vai a investigação disso. Mas quem está no chão da escola somos nós, professores, que, aliás, os municipais estão de greve, né? A gente está acompanhando essa coisa toda. Ô, prefeito, pelo amor de Deus, conversa com a galera, dá logo esse aumento, abre a pasta, conversa com o MEC também. Não esquece de levar um quilo de ouro, que pode ser. Claro que eu estou parafraseando, estou brincando, né, gente? Isso não vai acontecer. Eu poderia, nesse momento, pegar a sua fala sobre caos e ordem e levar para um outro assunto. Vocês querem? Não. Pode ser? Eu quero completar esse assunto. Não. Complete. Então, eu quero completar esse passa assunto. para mim depois. Tá. Então, depois você joga a bola pro momento. Em nenhum momento eu falei para vocês que um dia isso não vai se consertar. Sim, o caos e a ordem são cíclicos, a história, etc, etc, etc. O que eu disse para vocês é que nós perdemos o trem da história. Nós perdemos o trem da história. Tá? É outra coisa o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não virá a ordem. Eu estou dizendo que nós perdemos o trem da história. Tá? Assim, nós estamos séculos atrás. Nós estamos na Idade Média, onde igreja e poder se misturam. Nós estamos na Idade Média, TT. E você acredita em mudança com relação a isso? Vai até acontecer. Mas até que aconteça, então, nós já perdemos o trem da história. Nós já perdemos o trem da história. Mas quando isso mudar, outras gerações poderão aproveitar e melhorar tudo isso. Vão melhorar, mas nós já perdemos o trem da história, porque existe uma parte enorme do mundo que está lá na frente, Rimene. Ok, nós já ficamos para trás. É isso que eu estou falando. Nós não podemos, mas é isso que eu estou falando. Nós não podemos abandonar o barco. Mas nós não podemos abandonar o barco. Mas se eu a gente não falei abandonar o barco agora... Tá, então pronto. Mas então eu não falei. Vamos imaginar, eu já até sei quem nós somos nesse barco. Eu sou a pessoa que vai cuidar dos treinos da educação. O Rimene é o cara que gosta do negócio e articula. A MT é aquela pessoa da matemática, da lógica. Fala assim, gente. O Matheus tem que ser por aqui. O Matheus é aquele que, vamos lá, não sei o quê. Então, estamos todo mundo no barco. Entendeu? Rimene, você quer falar de caos e ordem por quê? Caos e ordem eu queria falar o seguinte, porque quando existe um caos muito grande, por exemplo, aí sai alguém e vira uma ordem, tipo, sai a Laís, aí volta a ordem, aonde estava o caos, é isso, MT? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, aquilo lá não tem conserto, não. Aquilo lá não tem conserto, até o BBB ficou ruim nesse país, tá? Até o BBB tá estragado. Entendeu? Teve o Bial teve no programa da Ana Maria Braga essa semana e ele estava falando, acho que tentando justificar, né? Falando assim que depois de uma edição de um BBB explosivo como foi o de 2021, há sempre aquela coisa de um pé atrás, as pessoas ficam pensando como isso vai acontecer e elas querem entrar um pouco mais conscientes de alguma coisa que não tem-se consciência de nada quando se está lá dentro. Quer dizer, justificando o caos que já flopou. Para quem não sabe, flopar é uma coisa que não deu certo na linguagem internet. Acabou, já era, não deu, não pronto, próximo. Não foi. Não Aliás, deu, deixa eu falar uma coisa para você. Que hoje foi muito engraçado, porque veio uma amiga minha almoçar, que é uma amiga... Eu tenho muitos amigos muito novos, tá? 30 anos, 32 anos. Você não me chamou ainda para comer na sua casa, viu? Eu tô só aguardando o convite, tá? Obrigada. Tá. Que eu não havia há muito tempo, tá? E desde antes da pandemia, enfim. E aí a gente estava conversando e eu disse para ela que eu tinha percebido durante a pandemia que eu envelheci, tá? Eu envelheci fisicamente. Assim, eu vejo que o meu corpo envelheceu. Minha disposição continua a mesma, minha cabeça é exatamente igual, se não for melhor. Mas eu sei que meu corpo envelheceu e eu tomei consciência
do envelhecimento. E no final, o envelhecimento significa que o fim está mais próximo, o fim de sua vida está mais próximo. É isso que significa final. Tá. Aí eu disse para ela que, como eu sou... Eu falei, mas vamos ver o lado bom dessa história, entendeu? E aí eu cunhei uma frase para mim que é a seguinte. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho 67 anos, eu não sou obrigada. Então, eu uso esta frase para dizer, flopou. Você sabe o que é flopou? Não. Eu tenho 67 anos e eu não sou obrigada. Entendeu? Sabe? Você tem que ouvir música. Não. Eu tenho 67 anos e eu não sou obrigada. Entendeu? Então, assim, ai, que maravilha. A minha frase atual é esta. Eu tenho 67 anos e eu não sou obrigada. MT, Daí, eu não meu tenho bem, cabe em tudo. 67 anos. Não tenho 67 anos ainda, tenho 41, mas estou sentindo os calores. Eu, inclusive, coloquei no meu Instagram isso. É climatério ou é o sinal da pré-menopausa, né? E aí eu lembrei, no meu texto do Instagram, eu lembrei que a minha avó falava assim, que a menopausa era, por um lado, um inferno, por causa das ondas de calor, e por outro lado, uma libertação, porque agora ela podia xingar, ela podia ser quem ela sempre foi, não podia ser. E minha mãe também falava a mesma coisa. Por um lado é um inferno, porque ela odiava aquelas ondas de calor, tadinha, suava. E por outro lado, ela falava, quer saber? Tô nem aí mais, entendeu? Mas minha mãe já tinha 60 anos. A minha avó, ela fez a passagem com 71, 72. E eu tô com 41. Então, meio que eu conversei com as duas, falei pra espiritualidade, falei assim, seguinte, quero sonhar com as duas essa noite. Quero conversar com elas, coloca uma cerveja no sonho, um vinho, tá, Rimene? Porque eu quero conversar com elas. Nós vamos rir da menopausa. Nós vamos rir, porque eu tô chegando lá, gente. Elas sempre me avisaram que o Deixa eu negócio era falar um uma inferno. coisa pra você. Fale, amor. Eu não tive absolutamente nada da menopausa. Eu Nossa, fiquei que sabendo por causa dos meus lindeza. exames. Que Eu não lindeza, senti um olha. calorzinho, um friozinho, uma tristezinha, Amor. uma alegriazinha. Eu não senti nada. Nada, nada, nada. E outra coisa, hoje em dia, eu não tive que tomar nenhum hormônio, não tive que tomar nada. Mas hoje em dia, é muito diferente do tempo da sua mãe e do tempo da sua avó, Tetê. Total. Tá certo? Já vou Você começar tem a tomar um trem recursos. ali. Olha, o mundo andou para frente, hoje você tem recursos para não cair nessa armadilha do mal-estar, né, da menopausa. Isso. Eu não senti nada, também não tomei nada e também não senti nada. Eu soube que um dia eu fiz um exame, pronto, eu estava na menopausa, entendeu? Não. E eu entrei na menopausa com 51 anos e eu adorei. O Rimene sabe as razões Sim. do meu amor pela menopausa. Se for pelo que eu tô pensando, eu também vou adorar. Mas, enfim, inclusive já tá muito espaçado, assim. Mas a gente só falta algum exame para confirmar, mas assim, tá tudo certo, entendeu? Eu tô me achando linda, por incrível que pareça. Coisa mais louca. Só o calor que não tá legal. Então, mas isso aí a gente vai controlar. Existem várias possibilidades de tecnologia. Ô, Rimene, agora fala pra gente, homem não tem menopausa, né? Mas tem outras coisas Diz que também. diz que tem andropausa, mas né, eu também não sei. Eu fiz todos os exames, eu faço todos os anos, início de ano, fiz agora, tá tudo ok, tá tudo dentro dos limites. Aliás, dentro dos padrões da normalidade, segundo os médicos. E segundo a grande maioria deles, e eu vou falar, a grande maioria não, todos, e eu vou falar assim, queira MT ou não. Segundo eles, o vinho é que me fez melhor. Não, eu não tô sabia. implicando com o seu vinho. Eu não implico com o seu vinho, então não implico com o meu leite, entendeu? Uai, Mas eu não implico com o seu leite. Eu quero dividir essa mesa com vocês. O Rimene vinho, eu provavelmente um vinho ou uma cerveja, a MT com uma taça com leite, entende? Eu quero dividir essa mesa com a gente, cada um com a nossa MT, o Gente. problema é que você mistura leite com abacaxi. Isso mata, MT. Não, Mas é são gostoso, assuntos Rimene. diferentes, tá, Rimene? Não, até essa história do abacaxi é uma história que não dá para contar num programa de rádio a essa hora da manhã, tá? É porque Tá, eles então sabem nós que eu vamos não contar misturo leite com abacaxi. no nosso jantar, então. Falando nisso, hoje, daqui a pouco a gente tem que fazer um intervalo agora, mas eu quero voltar com a seguinte pergunta para vocês. Hoje é o Dia da Terra, vocês sabiam disso? E aí, pelo Dia da Terra, empresas, casas, pessoas apagam todas as luzes e ficam no escuro por 1 hora.
Quero saber se vocês vão fazer esse momento. E se vocês já pensaram, A que horas pensaram, vão fazer agora. Uai, A que horas deixa eu olhar aqui. Acho que é às 8h30 da noite. Então, das Isso. 8h30 às 9h30, pela hora da Terra, todo mundo tem que apagar as luzes. Dá para fazer uma paradinha à luz de velas. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com esse assunto que pode ser uma ideia bem legal. Seu fim de semana bem informado. Se liga! Interativa. Se liga! Jornalismo e entretenimento na Interativa. De volta com Se Liga nesse sábado, excepcionalmente comigo, Ribeiro, TT, porque Ribeiro, Matheus, está num evento que precisou realmente, tá com um monte de coisa. E eu já confirmei aqui no Instagram de primo, Matheus Ribeiro TV, gente. É porque tem o time Matheus Ribeiro, vocês estão me seguindo, a gente troca umas figuras, e tem Matheus Ribeiro TV. Matheus Ribeiro TV é o dele, então vai lá, segue Tem ele. um Vzinho azul na frente, porque ele já está verificado, metido. enfim. Tá, e Matheus é com TH. Matheus com TH, por favor. TH. Tem que colocar o TH, tipo Maria Tereza com TH e Z. Isso é um horror, tá? TH e Z. Minha mãe achou que eu ia ser imperatriz da Áustria. Maravilha. Entendeu? Minha mãe achou que eu ia ser imperatriz da Áustria. Fica feliz, seu Maria não tem Y, já tá bom. Nossa. Não, pelo amor de Deus, aí seria problemático demais, né? Tá? Vamos também exagerar. Ô, gente, Hora do Planeta, 8h30, né? Eu vou até contar um pouquinho da história. A Hora do Planeta é conhecida como Earth Hour, é um ato simbólico, né? Todos estão convidados, ou seja, você está convidado, você pode fazer o negócio todo, coloca em rede social, aquela coisa toda, né? Para mostrar a preocupação com o aquecimento global. É uma proposta feita pela World Wildlife Fund, ou seja, Fundo Mundial para a Vida Selvagem. E aí a proposta é: você apaga as luzes às 8h30 e fica 1 hora com todas as luzes apagadas. Então a questão é: vamos entrar nesse desafio? E você apagando as luzes, o que você vai fazer? Você vai. Talvez eu possa fazer um negócio meio à luz de velas aqui. Ou vai todo mundo dormir mais cedo mesmo? É sábado, posso dormir. Você, Rimene, você, MT? Ô, Tete, semana passada aqui em Nova Veneza a gente acabou ficando 4 horas sem energia. Tem a ver? Tipo isso. Só que foi de forma assim, positiva, não foi um convite. Ficou sem energia. E não foi só luz. Tudo. Foi tudo. Foi tudo. Então eu acho que a gente já tem a ver. Eu vou passar dessa vez. Você já ficou 4 horas, Deixa né? eu falar Já uma deu. coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ainda que a gente apague a luz, tá? Eu acho isso, né, um gesto. É maior essa história, né, Tetê? Essa história é maior. Essa história é muito maior. Engraçado, então, a gente assim, começou o programa... Por favor, continua, MT. O Rimene me chamou de pessimista. Não, eu não sou pessimista. Eu sou realista. Eu estou olhando, sabe? Eu acho que a Terra está andando muito... Eu acho que nós estamos numa época interessantíssima. Talvez não fosse esse o termo, porque está envolvendo morte e dor, mas nós estamos observando uma briga entre o mundo antigo e o mundo novo. E não por acaso o mundo antigo está representado por um dos BRICS, tá? Nós estamos vivendo uma parte da história, né, MT? Se a gente for pensar nisso, a gente está vivendo uma parte não, nós estamos vivendo grandes partes da história. Nós estamos passando por pandemia, nós estamos passando por acontecimentos globais gigantes, nós estamos passando por uma possível guerra, possível não, ela já é, mas possível guerra, fala-se até em terceira guerra, com patrocínio de guerra nuclear. Então, assim, isso daqui a algum tempo, nós estaremos, nós não, eu volto de novo nas futuras gerações, lendo isso em livros de história, e não deixa de ser interessante. E não é interessante porque tem a morte, é interessante porque é de interesse da história, tudo isso que a gente está passando. O problema é aprender com isso futuramente. Mas olha, veja bem, eu vou repetir o que eu falei. Nós estamos vendo uma briga entre um mundo velho
em um mundo novo. E não por acaso o mundo velho está representado por um país dos BRICS, do qual nós fazemos parte. Eu estou voltando lá atrás naquele assunto de que o Brasil perdeu o trem da história. Sim, Tá? sim. Entendeu? É disso que eu estou falando. Tá? É uma transição interessantíssima, né? Entendeu? Vamos ver uma guerra em 2022. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho a menor dúvida de que tem arma nuclear apontada para tudo quanto é lugar. Não deve ter aqui para Goiás, né? Nem eu. Entendeu? Porque mas eu não tenho a menor dúvida. Nem eu Sabe? tenho. É o doido do mundo antigo. Porque ele é doido. Né? Ele dá uma piradinha qualquer, apertar um botão e o mundo acabou. Tá certo? E ele tem o botão no avião particular dele, né? No avião presidencial. Estava lendo isso Exato. antes de ontem. Ele tem o botão que ele pode acionar de um avião. Isso é grave. E qualquer pessoa que se disponha a fazer em 2022 a destruição que ele fez na Ucrânia é louco. Desculpe. É louco. É surreal mesmo, MT. Eu louco. consigo entender. Eu consigo entender o seu pessimismo, muito compreensível, e muitas vezes eu transito por ele, né? Muitas vezes eu fico me perguntando, gente, como é que vai ser? Mas eu geralmente eu tento pensar que a gente consegue melhorar de alguma forma. Basicamente, é um dia de cada vez, gente. Olha, porque se a gente for. Tem dia que, sinceramente, tem dia que eu tô tão cansada de ver, e eu trabalho com jornalismo, Rimene trabalha também, é jornalista, você trabalha com tantas notícias e você gosta de ficar bem informado, você lê tanto. Mas tem dia que eu tô tão cansada que eu quero ver uma coisa besta. Aí eu ligo o BBB, que flopou. Mas não deixa de ser besta, não deixa de dar uma desanuviada na cabeça. Ou eu vou ver um desenho, ou eu vou dormir, eu vou fazer outra coisa. Sabe, na terapia a gente falou isso semana passada, né? Tem como a gente ir para um universo paralelo? Não tem, mas tem como a gente tentar olhar para outros lados da vida. Vai ter momentos de pessimismo, vai ter momento que eu vou ficar extremamente esperançosa, vai ter momento que eu não vou querer nem ficar esperançosa, nem ficar pessimista, eu vou querer simplesmente ficar out, assim, over. Então eu quero fazer alguma coisa que eu não fiz. Aí eu vou ver uma série, eu vou ver isso. Inclusive eu quero indicar uma série para vocês, chama Ovos Verdes e Presunto. Vai chegar agora a segunda temporada na Netflix, eu vi com os meninos. É maravilhoso. Tem, inclusive, um personagem muito pessimista, em contrapartida com um personagem extremamente esperançoso. Mas o Ovos Verdes e Presunto é um clássico, né, da infantil, que é um livro, e aí virou uma série na Netflix. Tem a primeira temporada, e agora está chegando a segunda temporada na segunda quinzena desse mês agora, se não me engano. Não, de abril. Então, Ovos Verdes e Presunto. Eu, para falar a verdade para você, adorei divertidamente, tá? É maravilhoso. Mas eu também não passei não, porque eu não tenho a menor paciência para série, entendeu? A menor. Assim, de vez em quando aparecem umas séries que tem 7 ou 8 capítulos, eu até assisto, mas para dizer a verdade para vocês, eu não tô com paciência para filme. 1h30 tá ficando muito para mim, entendeu? Não. Sim, Tetê, eu eu não me sinto uma pessoa pessimista. Eu me sinto uma observadora. E com também. 67 anos eu já pude observar muita coisa, entendeu? Muita coisa. Muita. Então dá uma dica pra gente, então. Como é que a gente observa, mas a gente não entra numa onda que vai puxar a gente para baixo? Porque a gente tem que continuar um dia após o outro, né? Mas eu não tô puxada para baixo, eu tô trabalhando como nunca, eu tô aqui na rádio conversando, eu convivo com as pessoas, eu só estou dizendo para você que nós perdemos o trem da história. Eu tenho pena das gerações futuras. Me dá um patinete para eu pegar esse trem, Rimene. Ele passou. Olha, o negócio é o seguinte, durante a pandemia, a gente foi obrigado a conviver do jeito que estava, não tinha jeito. Cada um no seu mundinho, de uma forma ou de outra. Eu aqui, guardado dentro de uma casa com a minha mãe, com um quintal, eu comecei a tentar tirar proveito de tudo que fossem os detalhes.
de fazer uma comida de vez em quando, de tomar um vinho, de assistir um seriado, fazer tudo isso junto ao mesmo tempo, de ouvir uma música diferente, de deitar na cama um pouco mais tarde, colocar o fone de ouvido e ouvir uma música pauleira para poder, sei lá, cansar o cérebro para dormir logo. Então, eu, de verdade, assim, o isolamento, ele não me fez tão mal. Muito pelo contrário. Eu acho que Mas não fez eu mal mudei nenhum para mim. bastante. Sim, sim. Voltando ali de novo na série, como você falou, tem uma das séries que é essas séries que a gente fala assim, vou dar uma desanuviada, né? Você liga numa coisa assim, tem uma chamada The Good Place, O Bom Lugar. Ah, eu quero ver. Que muita gente não segue a série porque a primeira temporada dela não é autoexplicável. Você só vai entender o que é a série de verdade, o fenômeno que ela é, no início da terceira temporada. Você começa a tentar entender o que está acontecendo de fato na segunda temporada, mas a terceira é que ela se revela. E aí você vai entender a maravilha de tudo que é aquilo em comparação com aquilo que você está vivendo agora. Isso é muito bom. E ele é atemporal. É uma série Que atemporal. legal. Parece que é uma coisinha água com açúcar, e porque ela te desanuvia. Só que ela te faz pensar de uma forma, com situações reais, que você, quando você entender, você vai falar, nossa, que sacada. E é isso. Então, os detalhes, eu acho que os detalhes fazem a diferença, principalmente quando você está em casa. Ou você vai ler um livro, você não dá para você ficar o dia inteiro lendo, você vai assistindo televisão, não dá para você ficar o dia inteiro assistindo televisão. Você vai mudando, vai fazendo alguma coisa, tira um espaço, um horário para fazer uma coisa que gosta. Vai fazer um café? Faça o café. Coloca uma Né? pitada de canela no seu pó de café, coloca um queijinho assado para você acompanhar ali, porque isso acaba se tornando pequenos prazeres que eu acho que vale a pena o momento. Igual quando eu vou terminar aqui agora, vou fazer algo para comer, mas o meu ritual de abrir o vinho depois e passar por isso, eu espero isso todos os dias. E é uma coisa que me agrada. Então, isso faz com que o dia a dia da gente, e principalmente à noite, quando a gente chega cansado, dá para dar aquela aliviada, uma tranquilizada a mais, e imaginar que amanhã é pauleira? Pode ser, mas a gente acha um momentinho novamente para poder fazer alguma coisa que agrada, por pior que seja o dia. MT. Rimene, meus rituais são completamente diferentes dos seus. Assim, é inimaginável para mim ir para cozinha fazer alguma coisa. Eu não sei fazer café e faço questão de não aprender. Entendeu? Sabe? Isso é inimaginável para mim. Meu ritual é totalmente diferente de você. A única coisa longa que eu realmente gosto é de livro. Tá? Pode se prolongar, pode ter 1000 páginas, não tem problema nenhum. O resto me dá um pouco de falta de paciência. Eu continuo antissocial do mesmo jeito que eu sempre fui minha vida inteira, tá certo? Só que agora eu não preciso ser antipática, porque eu falo que é a pandemia, tá certo? Entendeu? Mas eu sempre fui antissocial. Faz 30 anos que eu sou antissocial, gente, sabe? Entendeu? Mas agora eu tenho a desculpa da pandemia. Cozinhar jamais seria um hobby para mim. Jamais. Rimene, não tem ninguém no mundo que me faça entrar numa cozinha para ferver água, Rimene. Tô falando sério para você. Esses prazeres não existem no meu dicionário. Eu amo trabalhar. Eu tenho tido a possibilidade de trabalhar em teses novas, em olhar para o mundo de uma forma diferente do que a forma arcaica com que geralmente o Poder Judiciário olha, e brigar por essas formas novas. Eu amo isso. Entendeu? Eu amo isso de paixão. Trabalhar me preenche demais da conta. Realmente, olha, de vez em quando eu estou aqui não fazendo nada, né, aqui em casa não fazendo nada, tipo assim, sábado, 7 horas da noite, eu sento no computador e escrevo, porque eu gosto de escrever, entendeu? Não? Isso também, isso para mim também é um grande prazer. Eu gosto de pensar, refletir e escrever. E eu adoro fazer isso acompanhado de um copo de leite gelado. Que maravilhoso. Gente, vamos lançar um livro? Um livro assim, todos nós, assim. Eu devo lançar o meu até o final desse ano. Se eu conseguir uma editora, até o final desse ano eu lanço o meu. Editoras, falem com o Rimene. Eu vou deixar pra gente finalizar. Manda. Eu vou deixar um desafio. Segunda-feira eu vou escrever a minha primeira coluna no Mais Goiás. Eu virei colunista do Mais Goiás. Por favor,
Mandem temas para mim. Arrasou. Para eu escrever. Pode mandar até domingo na hora do almoço. Mandarei. Vou Mandem mandar, temas vou mandar. para mim. Vou mandar, MT. Tetê, vigia aí para mim o pessoal do WhatsApp, para ver se eles mandam alguns temas para mim. Vou vigiar e vou te mandar. Então, mandem temas para MT, para inspirar a coluna da MT, que vai estrear como uma articulista do Mais Goiás. Arrasou, MT. Gente, olha, estamos nos últimos segundos. Foi lindo. Obrigada a vocês pela audiência. Tchau, Rimene. Tchau, TT, tchau, MT, que todos estejam muito bem aí do outro lado, que tenham um final de sábado maravilhoso, um restinho de sábado, um domingo perfeito, a segunda-feira maravilhosa, da forma possível, e que todo mundo continue com seus cuidados, e um abraço, um beijo para todo mundo, até semana que vem. MT, te amo. Obrigada. Amo vocês todos, tá certo? Matheus, um beijo. A gente não vai tomar de você o programa, tá? A gente tá te esperando no sábado que vem. Vai não, Matheus. A gente tem que marcar aquele nosso jantar com pamonha. Beijo, beijo, equipe aí do Se Liga. Beijo, Sabrina. Beijo para todo mundo. Eu vou continuar com vocês aqui na Interativa até meio-dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau não. Eu continuo. Tchau para vocês, meninos e povo do Se Liga. Pronto. Se Liga. Interativa.